Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos desvendar a nova Lei do Trabalho de Moçambique, a Lei número 13 de 2023. Esta não é uma pequena atualização, é uma mudança de fundo, pensada para alinhar as leis do trabalho com o desenvolvimento do país. Vamos perceber juntos o que é que isto significa. Olhem que isto não é uma simples revisão. A lei de 2007 foi completamente substituída. O que temos agora é um enquadramento totalmente novo que define as regras do jogo para quase toda a gente, desde uma pequena empresa familiar até uma grande multinacional. Vamos ver o que é que estas mudanças significam na prática. Para percebermos bem esta nova lei, vamos fazer uma espécie de jornada do trabalhador. Começamos pelos alicerces, os direitos fundamentais. Depois olhamos para o contrato, para as novas e importantes proteções para pais e mães e, por fim, vemos o que acontece quando as regras não são cumpridas. É o nosso roteiro para perceber todo o ciclo. Ok, vamos a isso. Antes mesmo de se assinar qualquer contrato ou de se começar a trabalhar, a lei estabelece uma base de proteções que são inegociáveis. Isto não são meros detalhes, são os princípios que asseguram a dignidade de qualquer pessoa no seu local de trabalho. Vejam só a força deste artigo 7. A lei é muito clara. Um emprego não é só sobre cumprir tarefas a troco de um salário, é sobre respeitar a pessoa na sua totalidade. Este artigo define o tom de respeito e dignidade que vamos encontrar em toda a legislação. E aqui vemos como esses direitos se materializam. O artigo 5 define os pilares de tudo: estabilidade, igualdade e privacidade. O ponto fundamental aqui é que a lei não se limita a proibir maus-tratos. Ela promove ativamente um ambiente de trabalho que seja justo e equitativo desde o primeiro dia. E para não haver dúvidas, a lei dá exemplos muito concretos. Vejam este, do artigo 9. É uma aplicação direta dos princípios de privacidade e não discriminação. Ao proibir testes de HIV/SIDA para emprego, a lei ataca diretamente o estigma e garante que as pessoas sejam avaliadas pelas suas competências e não pela sua condição de saúde. Muito bem. Com os direitos fundamentais bem assentes, qual é o próximo passo nesta jornada? É o contrato de trabalho. É este o documento que oficializa tudo e que define as regras da relação profissional. O artigo 21 dá-nos esta definição. Parece simples, não é? Mas cada elemento aqui é chave. A prestação de atividade, a subordinação a uma direção e, claro, a remuneração. É este o acordo que a lei vem regular, para que seja equilibrado para ambas as partes. Agora, um ponto super interessante. A lei tem uma preferência muito clara. A regra, o padrão, é o contrato por tempo indeterminado. Por quê? Porque dá mais segurança e estabilidade. Os contratos a prazo, como dizem os artigos 41 e 43, são a exceção. Só podem ser usados para situações específicas e temporárias, com limites de tempo e de renovações muito rigorosos. Bem, esta é uma pergunta que interessa a toda a gente, a quem emprega e a quem é empregado. Ter tudo claro desde o início é a melhor forma de evitar mal-entendidos, e a lei sabe disso. E aqui está a resposta, direitinha do artigo 39. A lei exige que todos estes pontos estejam no contrato, por escrito. É uma espécie de lista de verificação para garantir transparência total. Assim, não há dúvidas sobre as tarefas, o local, o salário ou a duração da relação de trabalho. Vamos agora a uma das áreas com as mudanças talvez mais significativas e com maior impacto social: o reforço do apoio a pais e mães que trabalham. Este princípio, do artigo 12, é a base de tudo o que vamos ver a seguir. A lei reconhece que ser pai ou mãe é uma função social fundamental e, por isso, o trabalho deve adaptar-se e apoiar esta responsabilidade, em vez de a complicar. 90 dias. É um período que foi alargado e que faz toda a diferença. Isto garante que a mãe trabalhadora tenha tempo para recuperar do parto e para criar os primeiros laços com o bebê, com a segurança de ter o seu emprego e o seu rendimento garantidos através da segurança social. E aqui está uma grande novidade: a licença de paternidade. Estes 7 dias, previstos no artigo 15, são um passo importantíssimo para reconhecer o papel do pai e para incentivar uma partilha mais justa das responsabilidades familiares desde o primeiro momento. Mas a proteção não se fica pela licença. O artigo 13 cria uma espécie de escudo protetor para a mulher trabalhadora. Isto é crucial porque garante a proteção da sua saúde e da do bebê e, muito importante, protege o seu emprego num período em que estaria mais vulnerável, combatendo assim a discriminação. E chegamos à última paragem da nossa jornada. O que é que acontece quando as regras são quebradas?
Pois bem, a nova lei não deixa isto ao acaso e define um processo que tem de ser justo e bem estruturado. O artigo 64 mostra-nos as sanções possíveis, que vão desde um simples aviso verbal até ao despedimento. Mas a regra de ouro aqui é a proporcionalidade. A sanção tem de ser adequada à gravidade da falta. Não se pode despedir alguém por chegar atrasado uma vez. Esta escala garante que a resposta seja sempre justa. E este processo de 3 fases, definido no artigo 70, é a maior garantia de justiça. Primeiro, uma acusação formal e por escrito. Segundo, e fundamental, o direito à defesa, onde a pessoa pode explicar-se e apresentar provas. E terceiro, uma decisão final que tem de ser justificada. Isto evita decisões apressadas ou arbitrárias. É importante perceber isto. Para as infrações mais leves, como as que dão origem a um aviso, o processo pode ser mais simples. Mas para qualquer sanção com impacto real, suspensão, multa ou despedimento, a lei exige que este processo de 3 fases seja seguido à risca. A justiça não é uma opção, é uma obrigação. E assim fechamos o círculo. Ao longo desta jornada, o que vimos foi a construção de um ambiente de trabalho mais moderno, equilibrado e justo. O objetivo é claro: proteger a dignidade, promover a estabilidade, apoiar as famílias e garantir que haja sempre um processo justo. E terminamos com esta reflexão para o futuro. Com um enquadramento legal tão detalhado, o que é que vai mudar na cultura de trabalho do dia-a-dia? Será que vamos assistir a relações laborais mais colaborativas e produtivas? A lei dá as ferramentas. Agora, será fascinante ver o seu impacto ao longo do tempo. Obrigado por nos terem acompanhado.